Aliás, cara, por exemplo, você era o responsável, sei lá, por chamar a atenção de alguém. Falo assim, pegar um exemplo aqui que me vem à cabeça. Um dado momento começou a surgir aqueles famosos decretos do Ale Oliveira. Ele falou bastante coisa polêmica, sei lá, quem viu o Penta já aguenta. Numa época, você era o responsável por, se achasse que devia chegar nele e falar alguma coisa. Como é que era, assim, essa... É bom ponto, porque o dia a dia sim, no dia a dia sim, mas, assim, a linha do Ale, com quem eu convivo bem e convivia bem, era um dos poucos que convivia bem com ele. Joguei bola com ele, era o time da ESPN, jogava bola em outros lugares. Ele parece que é um cara muito da hora, velho. Só que ele tem esse lado, e eu acho que a questão por Ale é que, embora existisse um espaço para isso, e você vê hoje, talvez não na TV, em outra plataforma, internet, em outros canais, no YouTube, em outras situações, aquilo, ele começou digamos, adotar aquilo como uma marca dele, independentemente do conteúdo que ele tem sobre futebol, e ele entende bastante de futebol. Ele tinha uma visão de futebol que nós, os outros colegas, nós não tínhamos, por ter jogado profissionalmente, por ter treinado, e acabou sendo uma situação que ele abandonou em busca do decreto, da piada, E assim, só que era uma coisa com que o Palomino se identificava, essa linha. E eu não particularmente. Então, começava a ficar uma coisa desconfortável para todo mundo, porque era quase o Ale ilhado naquele programa. Sim. Sem outros espaços. Era constrangedor, cara. Pois e assim, eu acho que ficava ruim pra ele mesmo em algumas situações, porque não tinha uma ressonância do resto. Sim. Nem da programação. Eu vi ele comentando que ele ficava isolado na redação, que ele não falava com muita gente. Ele nem ia mais pra redação. Ele não passava pela redação. Assim, tem caras que não passam. O João Canalha não passava pela redação também. Imagina um apresentador que não passa pela redação. Eu ia levar o roteiro pro João no camarim e ali ele se concentrava. Digam-se as más línguas dele, mal respeitava. Ele tocava o negócio. Mas ele gostava de ter o papel para fazer algumas marcações, sabe? Então, se você não levava, ficava faltando alguma coisa. Ele gostava que levasse, né? Embora ele fizesse o roteiro da cabeça dele. Mas então foi essa situação. Acho que a questão com o Ale e acho que aí o Palomino e o Ale eles foram se envolvendo nessa situação. O Palomino buscava outros caras com o perfil do Ale para fazer outras coisas, gente da 97 e tal. E é curioso, né? Porque a gente acabava. Então eu cuidava quase. Eu sim tinha que. Ou dar um puxão de orelha, ou chamar no canto e tudo mais, algumas situações que passavam do limite, e foram algumas, né? Mas eu cuidava praticamente da programação da hora do almoço até o final da programação, que era uma programação que ia do futebol internacional, o bate-bola do final da tarde, o linha de passe e o Sport Center. Editorialmente, eu mergulhava naquilo, eu cuidava, e o Tirone era o cara. O Tirone também tinha um papel importante atrás das câmeras, que era o editor, meu braço direito, responsável pela programação do almoço para frente, né? Você dividia em dois turnos. Um cuidava... era o Edu Souza, do almoço para trás, e o Tirone do almoço para frente, né? E justamente o programa da hora do almoço era esse encaixe delicado que existia, né? Até a saída do Ale. E aí muito mais por uma questão dele com o Palomino e internamente do que propriamente comigo. Eu tava no dia que ele saiu. Não teve nenhuma relação com o que foi falado na mídia com relação a um possível cometimento de racismo? Cara, assim, eu acho que aquilo pesou, né? Como saiu essa situação, mas não foi exatamente por causa disso, porque foi uma coisa também que não teve uma comprovação, embora eu acho que... Parece que a menina depois chegou a negar, não sei. A Lucila até hoje ela trabalha lá na ESPN, eu adoro ela. Eu acho que... Agora, eu acho que um episódio daqueles, hoje em dia ainda, não teria nenhuma discussão, entendeu? E acho que o Ale lidava com algumas coisas que, no humor, e acho que o humor tem
Se você for ver o humor dos Trapalhões hoje em dia, e era da minha geração, é impossível. E o humor hoje também passa, ele tem uma linha tênue, né? Muito tênue, não é? Sim. Então o humor do Ale muitas vezes extrapola essa linha, né? E a cada ano que passa, e é compreensível, a tolerância com algumas coisas ela fica menor. Né? Então é uma questão então assim, o humor às vezes não é o que o cara fala no ar, é o trato diário, é como ele trata as pessoas, né? Então eu acho que é uma coisa que ele para a vida dele ele tem que encontrar um termo que seja hoje compreensível. Ele estava trabalhando agora na Itatiaia, em Minas, tal, só que lá. Porque eu acho difícil ele manter o humor que ele fora num canal segmentado dele, uma coisa que seja, que respeite esse limite tênue que você está falando. Sim.